Olá. Hoje a gente mergulha num material bem específico, o texto colado. Ele analisa, assim, a figura de Cristo. Uhum. E o foco é entender como esse texto descreve a convivência, das naturezas divinas e humanas em Jesus. A ideia que o texto traz é que elas operavam juntas, sem se misturar, sem briga interna. É uma proposta interessante mesmo. Pois é. E o ponto de partida que ele coloca é, que Jesus tinha uma natureza divina completa vinda do Pai. O texto até cita uma passagem de Lucas. Sim, Lucas 1,35. Isso. E, ao mesmo tempo, uma natureza humana completa, vinda de Maria. Só que, e aí que está o ponto central para o texto, né? As duas estariam unidas numa pessoa só. Sem divisão. Exato. E o que essa análise tenta mostrar é justamente isso. São duas naturezas completas, distintas, mas numa única personalidade. Não é uma coisa meio a meio, então? Não, segundo o texto, não. Não seria uma divindade que ficou mais humana, nem um humano que ficou meio divino. Elas trabalham juntas, mas cada uma é o que é, sabe? Dentro da mesma pessoa. E chama atenção como o texto bate na tecla de que não havia conflito interno. Ele diz que a natureza humana de Jesus estava alinhada, submissa à vontade divina. Sim, ele usa exemplos bíblicos para isso, né? Cita João, quando Jesus diz que veio fazer a vontade do Pai. Cita um salmo também, o 40, que fala do prazer em cumprir a lei de Deus. Uhum. E o autor até faz questão de dizer que não tem nada a ver com, sei lá, problemas de personalidade, ou até usa um exemplo da cultura pop, Smegel. Ah, sim. Ele rejeita essa comparação para deixar claro que não se trata de uma mente dividida, né? Ou vontades lutando uma contra a outra ali dentro. Entendi. E para tentar explicar essa união sem mistura, o texto usa uma analogia, a da Arca da Aliança. Isso, essa analogia da arca parece ser bem importante para o argumento dele. A madeira, de acácia. Representaria o humano. Exato. E o ouro puro, que cobria a madeira por dentro e por fora, seria o divino. E o ponto é que estão juntas, mas não se misturam. Madeira é madeira, ouro é ouro. Precisamente. Formam a arca juntas, mas não há fusão. O texto vai além. Diz que até o que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, também seriam símbolos de Cristo. Uma leitura bem simbólica mesmo. E ele conecta a arca toda, com o sangue aspergido, lá no propiciatório, com a entrada de Cristo no céu, no santuário celestial, com o próprio sangue. Ele amarra isso com o livro de Hebreus. Faz sentido dentro da lógica apresentada. Mas, e na prática? Como o texto mostra essas duas naturezas agindo juntas no dia a dia de Jesus? Ele dá o exemplo da tentação no deserto, em Lucas. Sim, esse é um exemplo-chave no texto. Ali a gente vê Jesus sendo tentado, como um homem seria, com fome, depois de jejuar, mas ele resiste usando a palavra. A natureza humana parece bem clara ali. Claríssima. Mas aí o autor complementa, né? Ele pega o relato de Mateus, que diz que logo depois da tentação... Os anjos vieram servir ele. Exatamente. E para essa análise, isso já mostra a natureza divina agindo, a prerrogativa divina aparecendo logo depois da prova humana. As duas naturezas ali na mesma sequência. Interessante essa leitura. E tem outro momento que o texto destaca, lá na prisão no Getsêmani. Ah, sim, Mateus 26. Quando Jesus fala que podia pedir legiões de anjos para o Pai para se livrar, mas escolhe não fazer. E a interpretação que o texto dá é que isso mostra o controle, a submissão voluntária da parte divina, por causa do propósito maior. Ele tinha o poder, mas escolheu não usar naquele momento. Entendi. Isso leva a um ponto importante que o texto defende, que é a necessidade das duas naturezas serem completas. Sim, esse é um ponto crucial na argumentação. A visão ali é que se você foca só no divino, você perde a capacidade dele de nos representar, como humanos. E se focação no humano? Aí você diminui a capacidade única dele de redimir, que viria da parte divina. Então, para essa visão, a unidade da pessoa de Cristo com as duas naturezas plenas é essencial para ele ser o mediador. Então, a conclusão que o texto parece querer nos levar é que toda a Bíblia apontaria para essa figura única, Cristo, o Filho de Deus, existindo nessa unidade complexa de Deus e homem. É essa a linha de raciocínio apresentada. Então, para a gente resumir um pouco essa nossa conversa sobre o texto colado, a gente viu como ele descreve essa convivência harmoniosa, E essencial.
das naturezas divina e humana em Jesus. Uma personalidade única, sem confusão, sem conflito interno. Pelo menos é o que a análise nos diz. Exato. E a mensagem central que o autor parece querer passar é que entender essa união, por mais complexa que seja, é fundamental para a gente captar não só quem Cristo é, mas o significado da obra dele, da redenção, como essa fonte apresenta. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação que a última frase do material levanta. O texto chama Jesus de Deus-homem e, depois da ressurreição, de Homem-Deus. Interessante essa inversão. Pois é, o que será que essa mudança de ênfase, essa inversão dos termos depois da ressurreição, pode sugerir sobre, sei lá, a relação ou a manifestação dessas naturezas quando ele já está glorificado? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.